Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Qual o propósito de Deus nas nossas vidas? Deus tem um propósito. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, como é bom servir ao Senhor. Como é bom estar na presença do Altíssimo. Que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite. Seja bem-vindo, meus amigos. Aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar onde nós adoramos ao Deus eterno. Aqui é um lugar onde nós nos encontramos com o Pai. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. Jó 42, versículo 2 diz que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. E eu declaro que o impossível na sua vida vai acontecer. Deus vai entrar na sua história. Deus vai mudar o seu destino, porque você é um milagre de Deus. Peça a Deus para lhe usar. Peça a Deus para o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. Nós vamos contar uma história de um personagem bíblico como Deus usou de forma magnífica, extraordinária, sensacional. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Eu declaro portas abertas na sua vida. Eu declaro situações resolvidas na sua vida, porque o Deus é impossível, Ele está na sua vida, como diz Efésios capítulo 3, versículo 20, porque Deus pode fazer muito mais abundante daquilo que nós pedimos e pensamos. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, ai, Jesus é sensacional. Eu acho Jesus fantástico. Estou aqui. Aleluia. Nós somos um milagre. Cristo em nós, a esperança da glória. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vibro, a minha alma exulta ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus abençoe o seu coração. Queridos, o propósito de Deus nas nossas vidas
Eu li 2 livros, ao menos que fala de propósito, do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito. E nós somos guiados pelo propósito. O nosso propósito é servir e adorar a Deus. E penso que os cristãos têm essa resposta. Se você pegar os grandes sociólogos, os grandes filósofos, e olha que eu tenho um pouco noção da área, porque pela misericórdia de Deus nós somos graduados em pós-graduação em filosofia. Mas os grandes sociólogos, filósofos, eles tentam responder algumas perguntas que o cristão mais simples sabe de cor e salteado. Alguns filósofos, teólogos, sociólogos, até teólogos que não conhecem a presença do Senhor, fazem inúmeros livros, elucubrações fantásticas, mas são uma resposta plausível, salutar, que o cristão mais simples, porque a Bíblia fala que Deus escondeu as coisas dos sábios, dos entendidos, e revelou aos pequeninos. Meu Deus. Escuta! 3 perguntas básicas. As perguntas que os filósofos Schopenhauer, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Wittgenstein, John Locke, as feras da sociologia, da filosofia, não conseguem responder. Mas são perguntas pertinentes que o cristão mais simples sabe. O cristão mais simples, ele sabe de onde venho, por que eu estou e para onde eu vou. De onde eu venho, por que eu estou e para onde eu vou. E dentre tantos exemplos relevantes na Bíblia, nós vamos falar um exemplo da rainha Esther, uma mulher de Deus extraordinária, uma mulher de Deus exemplar, uma mulher de Deus fora da caixa. Normalmente nós falamos de grandes homens de Deus, mas Esther, ao lado de outras feras como Débora, como Ana, como Ruth, uma mulher de Deus fantástica. E vamos ao texto. O propósito de Deus em nossas vidas. E fizeram saber a Mardoqueu, Esther capítulo 4, versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse a Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais o que todos os outros judeus, porque se todos te calares neste tempo, socorro, livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecerá, e quem sabe se tal para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta-te a todos os judeus, que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de noite. Eu, as minhas moças também assim, e jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, e percebendo, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Pai, eu peço que o Senhor mostre o teu propósito na vida de cada um ouvinte que vai ouvir esta mensagem e que o Senhor abençoe grandemente. Queridos, em primeiro lugar, falando um pouco de Esther, Deus deu graça a Esther. Esther foi órfã, não tinha nem pai nem mãe, mas foi criado por Mardoqueu. Mardoqueu foi o seu tio que ensinou Esther nos caminhos do Senhor. Muito bem. E houve um concurso para onde o rei deveria assumir uma rainha, pelo qual anteriormente, outrora,
retroativamente, a rainha Vashti, que era oficial do rei, ela se comportou de uma forma, vamos dizer, não delicada ao rei. E o rei destituiu Vashti do seu cargo e colocou e procurou e fez um concurso para colocar outra pessoa na sua vida, uma rainha, já que naquele tempo o rei ele tinha a rainha em alguns reinados e várias concubinas. Muito bem. E o rei fez isso, o rei Assuero, um homem nobre, um homem muito bom, segundo os padrões que nós lemos aqui, embora não conhecesse ao Deus de Israel plenamente, mas contudo, entretanto, no entanto, todavia, era um rei que temia a Deus. E fez o concurso, e Esther foi agraciada. Esther, ela foi agraciada não apenas pela sua beleza externa, mas sobretudo, entretanto, sobre a beleza interna. Radiava de Esther o resplendor e a luz de Cristo. Muito bem. Só que nesse interim houve um homem maligno chamado Ramã, e Ramã intentou mal contra os judeus. E Ramã, ele fez com que o rei assinasse um edito contra o povo judeu para exterminar o povo de Deus totalmente. Até aí, tudo bem. Escute! Mas só que Deus fez uma aliança com o seu povo. Esther era uma mulher de Deus exemplar, uma mulher de Deus fantástica, uma mulher de Deus a nível de qualquer outra grande mulher de Deus nas Escrituras. Só que Esther estava numa posição altíssima. Esther não sabia o que estava se passando. E o rei manda um recado, ou melhor, Mardoqueu, seu tio, manda um recado para Esther. E falou: Esther, é o seguinte, Ramã tramou algo contra o povo judeu, não somente contra você, contra mim, mas contra todo o povo de Deus, que é o povo judeu. Agora é o seguinte, Esther, você pode usar sua influência para você fazer algo contra esse edito do rei, porque o rei assinou de uma forma inocente. O rei foi forçado a fazer algo inocentemente, foi uma tramóia, foi uma armadilha, foi um alçapão que o rei estava por fora. Ou no mesmo caso, como aconteceu com Daniel, Daniel foi jogado na cova dos leões e o rei falou: o Deus a qual tu serve te livrará da boca dos leões. Aqui significa dizer que praticamente foi o mesmo caso. Escute. Então disse Mardoqueu que, torna a dizer Esther, não imagine tão ânimo que escapará da casa do rei, mas do que todos os outros judeus, porque ele estava perto do rei. Esther era a princesa. Para vocês terem a ideia, o rei ele poderia escolher 1000 concubinas, mas Esther era a oficial do rei. E de sorte que Esther, Deus colocou no seu coração e ela teve uma atitude muito forte, porque ela se considerou como instrumento de Deus. E Mardoqueu falou com ela: Esther, você faça aquilo que você precisa fazer, porque não pense porque você está do lado do rei que o bicho vai pegar para o seu lado, não, viu? Se você não fizer algo, socorro e livramento de Deus vai dar de outra parte, mas você e todo o seu povo, a casa do seu pai, vai perecer. Escuta! Então, muito bem. Esther, ela se considerou como instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus, porque é isso que nós somos. Nós somos instrumentos, ferramentas, canal, vaso nas mãos de Deus, queridos. Nós não somos nada além de instrumentos, vasos, canal, ferramenta nas mãos de Deus.
Não. Somos apenas servos. A Bíblia fala que aquele que quer ser o maior seja servo de todos, de muito. Escute. Então, Esther foi enviado por Deus para mudar aquele decreto de Ramã. Porque Ramã significa o opositor, Satanás. Ramã significa Belial, o filho das trevas. E Esther, o que ela fez? Ela proclamou um jejum de 3 dias. Falou para todas as suas servas: vamos jejuar 3 dias. Mandou um edito também, uma ordem para o povo judeu, para jejuar durante 3 dias. E havia um edito que ninguém poderia chegar à presença do rei sem avisar. Então, quem chegasse à presença do rei poderia ser quem for, poderia ser o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, o filho dele, quem for. Sem avisar, perecia. E ela falou: se eu perecer, eu pereci. Se eu perecer, pereci. Escuta. Se eu perecer, eu pereci. Eu vou entrar na presença do rei Mardoqueu. Se eu perecer, eu pereci. Mas vou fazer uma obra, eu vou me colocar como instrumento nas mãos de Deus. A pergunta é: você tem se colocado como instrumento nas mãos de Deus? Você tem se colocado como um agente de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como uma ferramenta de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como um instrumento de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como um vaso de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como uma pessoa à disposição de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como um homem de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como uma mulher de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como um jovem nas mãos de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como um adolescente na mão de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como um pastor realmente nas mãos de Deus aqui na terra? Você tem se colocado como uma pessoa que Deus usa aqui na terra, independente da sua situação, da sua profissão? É uma pergunta que fica no ar. A pergunta é: o que Deus tem feito através da sua vida? Como é que Deus tem me usado? Como é que Deus tem usado você como instrumento, como ferramenta, como vaso? Muito bem. Então Esther entendeu aquele propósito. E Esther, ela compareceu na presença do rei. E o rei levantou o cetro. O cetro significa aprovação, porque o rei achou graça diante dela, ou é melhor, ela foi achada de graça, agraciada diante do rei. Isso sucedeu depois que no 3º dia esta se vestiu de seus vestidos reais e se pôs num pátio interior na casa do rei, defronte ao aposento do rei, e o rei estava sentado sobre seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou a graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com cedro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vibro com a história bíblica. Eu exulto e glorifico ao Senhor com histórias que falam da presença e da graça de Deus. Escuta! Então ele disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição, minha amada, minha querida? Até metade do teu reino até metade do reino se te dará. E disse Esther: se me pareceu o rei, venha o rei Ramã, hoje é o banquete que lhe tenho preparado. E Deus deu toda uma estratégia à rainha Esther. Ela se vestiu com vestes reais. Ela se trajou com ornamentos sérios.
contundentes, salutares, próprios, e foi à presença do rei. E o rei viu aquela figura majestosa, cheio da graça, favor e unção de Deus. Esther tinha 3 coisas, anote aí: graça, unção e favor. Escreva aí. Graça, unção e favor. Diante de Deus e diante dos homens. Ela era uma mulher extraordinária. Poucas mulheres na Bíblia têm algo tão forte como Esther. Poucas mulheres da Bíblia foram tão usadas como Esther. Claro que teve muitas, mas dentre muitas outras relevantes, se destaca-se, aborda-se, comenta-se, fala-se em Esther. É tanto que um livro foi dado para a sua homenagem e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ruth também é outra mulher extraordinária. Madalena, já falei que foi fantástica. Enfim, grandes mulheres de Deus. Escuta! Vamos lá. Esther entendeu o seu propósito e enfrentou a lei dos persas e Deus a honrou. Esther foi ungida para mudar o decreto de Ramã. Ramã foi aquele homem perverso, invejoso. Queridos, alguém já dizia que a pior inveja, o pior feitiço é a inveja. Isso é verdade. E Ramã foi usado por Satanás para tentar destruir os judeus. E ele fez uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado por ela, pelaquela forca. E naquela mesma forca que ele fez, foi a forca que ele foi enforcado. Porque com Deus é assim. Com Deus não se brinca. O que o homem plantar, ele vai colher. Deus não brinca de ser Deus. Às vezes eu vejo alguns pregadores nos pentecostais, eu gosto de pentecostais, há muito pentecostal em mim. Porque o diabo não brinca de ser diabo, muito bem, é uma realidade, mas deixa eu te dizer algo, pregador. Se o diabo não brinca de ser diabo, tampouco Deus brinca de ser Deus. Deus, ele é, Deus, ele foi, e Deus, ele sempre será. E é como diz a Bíblia em Romanos capítulo 16, versículo 10, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Escuta, continuando. Então, queridos, amados irmãos, Esther foi um instrumento nas mãos de Deus, um vaso nas mãos de Deus. E Esther fez aquele banquete, chamou o rei, e vai vendo. E Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Ramã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei a Ramã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, e qual o teu requerimento? E se fará ainda a metade do reino. Ainda a metade do reino. Ou seja, Deus colocou uma graça tão grande na vida de Esther em relação ao rei Assuero, que Assuero falou: ainda a metade do reino eu te darei. Esther usou isso de uma forma fantástica. Esther usou isso de uma forma fenomenal. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se me pareceu o rei, concede-me a minha petição, otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que eu lhes hei de preparar amanhã, farei conforme o mandato do rei. Então o rei saiu naquele dia alegre e bom de ânimo, porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Porque, queridos, a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus.
não se honra glorificando homens. O homem não merece glória, o homem não merece a honra de adoração. Você pode honrar o próximo, sim, você pode adorar apenas a Deus. Agora, só que Mardoqueu queria adoração. Ramã, porém, se refreou e veio à sua casa, enviou, mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhe a Ramã a glória das suas riquezas, multidão de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido. Começou a se gabar. E disse mais Ramã: tampouco a rainha Esté e ninguém fez vir com o rei o banquete que tinha preparado? Porque tudo isso não me satisfaz enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então, o Mardoqueu, ele ficou na posição de um homem de Deus. Mardoqueu ficou na posição de um grande homem de Deus. E Ramã ficou incomodado com a postura de Mardoqueu em servir e adorar a Deus, em bendizer o nome do Senhor Jesus. Escute. Aí, nesse interim, Esté denuncia Ramã. A Esté, ela fala de Ramã, né? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei. E o rei no seu furor se levantou no banquete do vinho para o jardim do palácio de Ramã e pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal que era determinado pelo rei. Então disse, tomando por rei jardim palácio da casa do banquete, o vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo dessa palavra da boca do rei, cobriu Ramã o rosto e enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Queridos, como Deus faz justiça, a justiça de Deus, ela é plena, perfeita e absoluta. Por isso que a Bíblia fala: não vingueis a mim mesmo, mas dai lugar à ira, ou seja, dai lugar a Deus. A justiça própria, ela não cabe ao homem nem à mulher de Deus. A justiça própria, ela cabe a Deus. Muito bem. Então a forca que Ramã produziu para Mardoqueu, ele foi acometido da próprio veneno, ele bebeu do próprio veneno, ele foi pego pelo próprio veneno, ele foi assolado pelo mal que ele queria fazer, porque todas as vezes que alguém tenta um mal contra você, esse mal volta para a pessoa. O homem que faz o mal ao outro, esse mal volta-se para ele. Uma pessoa que quer derrubar outra na empresa, ela vai ser derrubada. Uma pessoa que trai, ela vai ser traída. Uma pessoa que deseja mal ao outro, alguém vai fazer mal a ela, porque é uma lei da natureza, é uma lei bíblica. Por isso que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Nós devemos fazer bem sem olhar a quem. Nós devemos fazer bem a todas as pessoas, né, principalmente aos domésticos da fé. Queridos, e aí o que o rei fez? O rei mandou enforcar Ramã, o perverso, o mau, né, o terrível. E o que foi que aconteceu? O rei não podendo revogar, porque naquele tempo o rei não podia revogar a lei. O rei não podia revogar a lei, não podia. Por isso que Nabucodonosor, por isso que o rei Dario, quando jogou Daniel na cova dos leões, ele ficou perturbado. Alguém pergunta: mas pastor, ele era rei, não poderia tirar Daniel dali? Poderia, mas não poderia. Ele não poderia porque foi um decreto que ele colocou, e decreto real não volta atrás. Agora, só que o rei criou um decreto, que foi o que aconteceu, maior do que ele fez.
Ele falou, já que eu não posso revogar, anular, desfazer daquilo que eu fiz, porque era uma lei absoluta do país, eu vou fazer algo maior ainda. O que foi que ele fez? Ele colocou um outro decreto, dando aos judeus poder, armas, capacidades, condições para derrotar os seus inimigos. Armou os judeus até os dentes. E aí o que foi que aconteceu? Os judeus, como era bom de briga, bom de guerra, venceu todos os seus inimigos e ninguém pereceu. Ou seja, Deus, queridos, deu várias estratégias a Esther, a Mardoqueu. E eu declaro que Deus vai te dar estratégia para você vencer os seus inimigos. Uma das coisas que nós vemos no livro de Esther são estratégias de Deus. Deus dando estratégia a Esther. Deus dando sabedoria a Esther. Porque Deus fala, mas Deus dá estratégias. Deus fala, mas Deus dá discernimento. Deus fala, mas Deus dá visão. Aonde não tem visão, o povo perece. Aonde não tem profecia, o povo perece. E o que aconteceu? Todos os inimigos foram derrotados pelo edito do rei. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama saía por toda a província, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo, ferindo, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes da espada, e com a matança e com a destruição fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens. Ou seja, os inimigos foram destruídos. Não intenta o mal, e o mal que intentaram contra Esther, contra o povo de Deus, contra Israel, Deus transformou bem. Deus transformou bem. O mal que tentaram contra Israel, Deus se transformou bem. Queridos, tem um versículo que eu acho interessante, Jó. Olhando essa história, nos traz um tremor muito grande. Porque a Bíblia fala o seguinte: quem endureceu contra Deus e teve paz? O Salmo 8 vai dizer: quem é um homem para o que estime, o filho do homem para que considere, contudo fiz um pouco melhor que os anjos. O Salmo 110 diz o seguinte: assenta-se o meu Senhor à minha direita, para que eu coloque o inimigo aos escabelos de teus pés. Romanos 16, versículo 10 vai dizer o seguinte: que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo de nossos pés. Meu Deus. Meu Deus. Então significa dizer, queridos, que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Que Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Que Deus quer fazer algo maravilhoso no seu ser e ele colocar como instrumento, talvez para ganhar para a sua família, talvez ganhar para o seu vizinho, talvez ganhar aquela pessoa no trabalho. Então, queridos, a época é agora. Deus ele quer operar agora. Não se preocupe com aquilo que aconteceu. Se preocupe com aquilo que você pode fazer. Esther não se preocupou com aquilo que aconteceu. Esther se preocupou com aquilo que ela pôde fazer. Esther, ela foi uma mulher que Deus atentou o seu coração. Esther foi uma mulher que Deus fez grandes coisas. E nós somos como Esther no dia de hoje. Nós somos como os
Mais do que no dia de hoje, nós somos como o instrumento de Deus no dia de hoje. E convido a vocês para que vocês venham entronizar a Deus, buscar a Deus de todo o coração, alma e corpo. Vamos adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. E assim na sua vida, Deus está no controle da sua vida, porque você colocou a sua vida no controle de Deus. Há uma teoria que diz que Deus não está no controle, está no controle sim, como nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior. Saia desse complexo. Você é alguém para Deus. Eu venho falar. Se ninguém disse, eu quero te dizer que você tem um valor. Se ninguém nunca lhe disse, eu quero fazer como Jesus fazia. Jesus falou para a mulher samaritana, você tem um valor. Jesus falou para Zaqueu, você tem um valor. Jesus falou para Nicodemo, você tem um valor. Meu Deus. Não é tarde para se sonhar. Daí você pode então perceber. Você pode perceber o amor de Deus. Importante em você. Não se despreze, não chore. Exalte ao Senhor. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move dentro de nós. Você tem um valor. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu venho falar do valor que Você tem um valor. Eu venho falar do valor que você Eu quero falar de esperança. Eu quero falar que Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Espírito Santo se move em você. Eu quero falar que o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Admiro os grandes homens de Deus, mas nada se compara ao Espírito Santo. Meu Deus. Então perceber que pra Ele é algo importante. Você é importante. Glorifique, exalte ao nome do Senhor. Exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você Porque eu tem vos digo o Espírito que desde agora não me verei, move em você. mas até que digais, bendito que veio o nome do Senhor. Aprendei com estas parábolas da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está perto o verão. Jesus está perto. Jesus, Ele está perto. Você tem um valor. Você tem um valor. Descubra o seu propósito. Não é tarde. Você pode dizer, pastor, é tarde para eu sonhar. Deixa eu dizer, não é tarde para você sonhar. O céu ainda é azul. Deus me mandou aqui para falar para você. Não é tarde. Não é tarde. Levante, ergue os seus olhos para o céu. Ergue os seus olhos para a luz. O céu ainda é azul. Sua esperança
Meu Deus. Quando eu vejo Jesus para Zaqueu, Zaqueu tinha perdido a esperança. Ninguém queria conta com Zaqueu. E Jesus fala: Zaqueu, me convém pousar na tua casa. E a última frase é: Jesus fala em verdade. Como Jesus fala em verdade, ele atenua. Chegou salvação nessa casa. Tem um texto que até hoje me deslumbra. Tem um texto que fala comigo de forma singular. Meu Deus. Bartimeu, o discípulo estava embarreirando. Jesus falou para Bartimeu. Bartimeu gritava menor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queria calar a voz de Bartimeu. E diz a Bíblia que quanto mais ele gritava, mais os discípulos mandavam ele parar. Meu Deus. Tem esperança para você? Tem esperança para mim? Tem esperança para a humanidade? Tem esperança para nós? A esperança de Jesus. E Jesus, ouvindo Zaqueu, falou: é chegado o reino do céu. E o texto que termina é: e deixou Zaqueu a sua casa e seguiu Jesus pela fora. Meu Deus. O homem não morre quando ele para de sonhar. O homem não morre quando ele fecha os olhos. O homem não morre quando para de sonhar. Mas eu não quero proferir o que você está vendo. Se o mundo acabar amanhã, hoje mesmo eu plantaria uma árvore. A força vem do Senhor, o cavalo se prepara para ir à batalha, mas do Senhor vem a força. Não se confia em cavalo de cavalo, mas nós confiamos em nome do Senhor dos Exércitos. Nunca é tarde. Há uma esperança para você. Você que está me ouvindo nesse momento, Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Jesus, Ele quer e vai fazer vários sonhos. Deus usou Esther. Se Esther não tinha condições de silêncio, mas Deus usou a Esther na força de Deus para admirar. Cristo em nós, a esperança da glória. Esther era uma simples jovem, mas Deus colocou sonhos. Esther sonhou. Eu declaro que o sonho de Deus vai correr na sua vida e você vai voar como águia. Você vai transbordar no Espírito. Eu declaro que você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Eu declaro que você vai viver a bênção de Deus na sua vida. Eu declaro que Deus vai me levar para lugares altos. Pastor Cerqueira. Eu declaro que Deus está contigo, homem de Deus. Declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. O homem não morre quando
O homem não morre quando fecha os olhos. O homem morre quando o sonho se vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós não morremos quando fechamos os olhos, morrendo como nosso sonho se vai. Crie expectativa, tenha uma boa mente, declare e profetize. O poder está com a igreja. Estava lendo um livro de Maurice Cerullo. Esse livro tem mudado a minha visão espiritual para melhor. Esse livro tem mudado a minha visão espiritual para melhor. Na questão escatológica também. Mas deixa eu te dizer algo. Deixa eu te falar algo. Deus tem grandes sonhos para você. Deus quer fazer grandes coisas para você. E mais uma vez eu quero orar por você. Deixe-me orar por você. Deixe-me interceder por você. Deixe-me orar por você. Pai, peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor mostre o propósito a essa pessoa. Que dê diretrizes, caminhos, para que ela venha trilhar o seu propósito aqui na vida, aqui na terra, e cumprir, meu Pai, Deus, os seus propósitos, os seus sonhos, os seus objetivos, e que nada nem ninguém, em nome de Jesus, seja capaz de parar o teu propósito, o teu objetivo na vida desse ouvinte e dessa ouvinte. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Shalom. Ore por esse canal. Declare, profetize, que chegue a lugares que precisam chegar. Eu sempre falo que eu quero chegar ao menos uma pessoa que esteja sedenta por essa palavra. Glória a Deus. Amém e graças a Deus.